Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores transformações da história do Brasil. Vamos contar a história de uma jornada, uma saga de movimento e de mudança que redesenhou completamente não só o mapa, mas a alma do nosso país. É a história de como milhões de pessoas se moveram, construindo o Brasil que a gente conhece hoje. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é esta: o que, afinal, impulsionou um movimento tão gigantesco? Que forças foram capazes de deslocar o equivalente a um continente de pessoas, mas tudo dentro das fronteiras de uma única nação? É o que a gente vai descobrir. Tudo começa com o que a gente pode chamar de o Grande Deslocamento. Pensa só, no século XX, o Brasil viveu um dos maiores êxodos rurais da história mundial. E esse movimento não aconteceu por acaso não, hein? Ele foi resultado de forças muito poderosas. A lógica por trás disso era uma mistura de necessidade e esperança, sabe? De um lado você tinha os fatores de repulsão, que basicamente empurravam as pessoas para fora de suas terras. Era a vida dura no campo, as secas terríveis, especialmente no Nordeste, e também a chegada das máquinas na agricultura, que tirou o emprego de muita gente. Do outro lado, os fatores de atração. As cidades piscavam como uma grande promessa de emprego na indústria, o sonho de uma vida com mais oportunidades. Para milhões de pessoas, não foi uma escolha. Foi a única saída. E essa saída deu o pontapé inicial no que ficou conhecido como a Corrida para as Cidades. Um movimento que levou ao nascimento, muitas vezes caótico e sem nenhum planejamento, das nossas grandes metrópoles. E aqui, pessoal, está um momento chave. Na década de 1970, pela primeira vez na história, a balança virou. O Brasil se tornou oficialmente um país com mais gente morando nas cidades do que no campo. Parem para pensar na velocidade disso. Em poucas décadas, uma nação que era essencialmente agrária virou de cabeça para baixo e se tornou urbana. Mas, claro, crescer tão rápido assim deixou cicatrizes profundas. Aquela imagem clássica do muro que separa um condomínio de luxo de uma favela, ela é a representação perfeita disso. É o que chamam de fragmentação urbana, a manifestação física da nossa imensa desigualdade social. E essa pressão pelo espaço na cidade não acabou, ela só mudou de cara. Hoje, um exemplo claro disso é a gentrificação. Sabe quando um bairro mais antigo começa a ser revitalizado, fica na moda? Então, o custo de vida sobe tanto que os moradores originais, que geralmente têm uma renda mais baixa, são forçados a se mudar. É um novo tipo de deslocamento, mais sutil, mas que também exclui. Só que chegou uma hora que as grandes metrópoles começaram a sufocar. Trânsito caótico, custo de vida nas alturas, violência, tudo isso criou o que os especialistas chamam de deseconomia de aglomeração. O resultado? Um novo fluxo começou a aparecer, a migração de retorno, com gente voltando para os seus estados de origem e o boom das cidades médias no interior, que passaram a oferecer mais qualidade de vida. Porque é muito importante lembrar que essa jornada do povo brasileiro não foi só do campo para a capital no litoral. Ela também avançou para o coração do Brasil, numa verdadeira conquista de novas fronteiras. A partir dos anos 60, o governo deu um empurrãozão para a chamada Marcha para o Oeste. A construção de Brasília, no meio do Cerrado, foi o grande motor, atraindo trabalhadores de todos os cantos do país, os famosos candangos. Ao mesmo tempo, a fronteira agrícola se expandia com força pelo Centro-Oeste, com a soja e outros grãos, puxando um novo tipo de imigrante mais ligado ao agronegócio. Já na Amazônia, a história foi bem diferente. Lá, a urbanização seguiu a lógica da fronteira de recursos. Funciona assim. Onde se descobre ouro, madeira ou qualquer outro recurso valioso, brota uma cidade. São as cidades garimpo, que crescem muito rápido, de forma precária e ficam totalmente dependentes desses ciclos de extração. E é por isso que cidades como Manaus e Belém acabam concentrando uma parcela gigantesca da população da região. E olha que curioso, o Nordeste, que historicamente foi uma região de onde as pessoas saíam, está vivendo uma nova realidade. Na área conhecida como Mato Piba, uma nova fronteira agrícola está atraindo muito investimento e trabalhadores qualificados, muitos deles vindos do centro-sul do país. É uma inversão fascinante daquele fluxo migratório tradicional que a gente conhecia. Ok, a gente viu o mapa do Brasil se transformar. Mas e as pessoas? Quem a gente se tornou depois dessa jornada toda? Vamos olhar agora para o retrato do povo brasileiro hoje. E o primeiro dado do censo de 2022 já chega com um baque. A nossa população está crescendo no ritmo mais lento desde o primeiro censo da história do país, lá em 1872. O que isso quer dizer? Que aquela era de crescimento populacional explosivo acabou. O Brasil está entrando numa fase demográfica completamente nova. Isso nos leva a um conceito super importante, o bônus demográfico. Para entender, imagina que o Brasil é uma grande família.
Por um tempo, essa família teve muitos adultos em idade de trabalhar e poucos dependentes, ou seja, poucas crianças e idosos. Essa foi a nossa janela de oportunidade, um bônus que poderia ter sido usado para investir pesado e acelerar o desenvolvimento. O problema é que, como a gente vê aqui, essa janela está se fechando. E o principal motivo para essa janela estar se fechando está bem aqui. A taxa de fecundidade no Brasil hoje é de 1,6 filhos por mulher. Esse número está bem abaixo da chamada taxa de reposição, que é de 2,1, o mínimo necessário para manter a população estável. Na prática, isso leva diretamente a um caminho: o envelhecimento da população. E uma peça-chave para entender toda essa mudança é o novo papel da mulher na sociedade brasileira. As mulheres estão muito mais presentes no mercado de trabalho, têm um nível de escolaridade mais alto, já são maioria nas universidades. Mas, claro, ainda enfrentam desafios enormes como a sobrecarga da dupla jornada e as barreiras para alcançar a igualdade salarial e os altos cargos. E tudo isso junto nos coloca diante de um desafio gigantesco, que tem um nome meio duro, mas que resume bem a situação: o risco de o Brasil ficar velho antes de ficar rico. Ou seja, a nossa população está envelhecendo rápido, o que vai gerar mais custos com saúde e previdência, só que isso está acontecendo antes que o país consiga resolver seus problemas crônicos de produtividade e alcançar a riqueza das nações desenvolvidas. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Então, para a gente fechar nosso papo, qual é o saldo final? O que essa grande jornada deixou de herança para o Brasil de hoje e de amanhã? Um dos legados mais complexos é o que a gente chama de racismo ambiental. E aqui não estamos falando de uma intenção, mas de um resultado. A desigualdade histórica se materializa no espaço, no território. Por exemplo, a falta de saneamento básico. Ela não afeta todo mundo por igual. E os dados do censo, infelizmente, não deixam dúvida. A população preta e parda é a que mais sofre com a falta de uma infraestrutura sanitária adequada. Ou seja, as desigualdades do passado continuam tendo um impacto muito concreto e físico na vida das pessoas hoje. Mas o legado dessa jornada é um mosaico, cheio de contrastes. Tivemos avanços importantíssimos, como a queda da mortalidade infantil, apesar de as desigualdades regionais ainda serem gritantes. Ao mesmo tempo, a gente enfrenta uma triste sobremortalidade masculina, principalmente por causas externas como violência e acidentes. E num avanço histórico, o censo de 2022 contou, pela primeira vez, a população quilombola, dando um passo fundamental no reconhecimento da nossa diversidade. E assim, a gente termina com essa reflexão. Aquela grande jornada física, do êxodo rural, das longas viagens de pau de arara, parece ser chegada ao fim. O movimento do brasileiro hoje é outro. Diante de um país urbano, diverso e que envelhece a passos largos, a pergunta que fica no ar é: qual será a próxima grande jornada do Brasil? A jornada pela produtividade? Pela igualdade? Pela sustentabilidade? Essa é uma resposta que todos nós vamos ter que construir juntos.